Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E o tema agora é lei de Hess. Mais uma forma para a gente calcular a variação da entalpia, o ΔH de uma reação. A lei de Hess, ela leva em consideração apenas o estado inicial e o estado final, não importando os passos que uma reação adquire. Portanto, para calcular a lei de Hess, eu vou considerar ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 e assim sucessivamente. Vamos analisar um exemplo. Bom, eu quero calcular o ΔH para essa reação, que é a reação de formação de gás oxigênio a partir do ozônio. Então, eu quero saber qual é o ΔH dessa reação. Para isso, o exercício me forneceu duas reações auxiliares, as quais apresentam seus respectivos ΔH. Na lei de Hess, eu tenho que considerar o seguinte: a soma das minhas equações auxiliares tem que ser igual à minha equação, que eu chamo de equação problema ou equação global, certo? Então, vamos analisar. Bom, na primeira equação, eu tenho a presença de O2, gás oxigênio, no reagente. E, na equação problema, o O2 ele está no produto. Então, é necessário que nós façamos a inversão dessa reação. Bom, como assim? O que é produto passa a ser reagente. Então, vai ficar ClO mais O, que está formando O2 mais Cl. Como eu inverti a reação, eu inverto também o sinal do meu ΔH. Era positivo, passa a ser negativo, menos 64 kcal. Na segunda equação, nós temos a presença de ozônio, O3, no reagente. E na minha equação problema, o ozônio também encontra-se no reagente. Então, nessa equação, não é necessário fazer nada. O3 mais Cl, que formou ClO mais O2. O ΔH se manteve em menos 30 kcal. Bom, a soma dessas duas equações deve resultar na minha equação global. Bom, como que vai acontecer isso? Substância no reagente com substância no produto sendo igual, eu posso cancelar. Então, cloro com cloro, cancelo. ClO no reagente, ClO no produto, também cancelo. Não consigo cancelar mais nada. Vou descrever o que sobrou. Nos reagentes, sobrou O3 mais O, formando 2O2. A equação global é igual? Sim. Portanto, estou liberado para calcular ΔH. ΔH vai ser menos 64 mais menos 30. Mais com menos dá menos. Portanto, menos 64 menos 30, o ΔH dessa reação equivale a menos 94 kcal. ΔH calculado. Segundo caso, calcule o ΔH para a reação. Então, essa aqui é a minha equação global, certo? Equação global. E nós temos aqui as reações auxiliares. Então, equações auxiliares. Bom, eu sei que a soma dessas três equações deve resultar na minha equação global. Vamos começar aqui a nossa percepção. Bom, eu tenho C2H2 no reagente e na equação global esse C2H2 está no produto. Portanto, eu devo inverter essa equação. Então, vai ficar 2CO2 mais H2O, que forma C2H2 mais 5 sobre 2 O2. O ΔH dessa reação, que era de menos 1299,6, passa a ser mais 1299,6. Vamos indicar aqui, ó, essa reação foi invertida, certo? Bom, invertida no sentido que era
produto passou a ser reagente e o que era reagente virou produto. Segunda equação, o que nós temos em comum com a equação global? Carbono, carbono. Só que detalhe, nós temos 2 carbonos aqui e apenas um aqui. Eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 2, a fim de igualar a quantidade de mols de carbono. Então vai ficar 2 carbonos mais 2O2, que forma 2CO2. Quando eu multiplico uma equação, eu também devo multiplicar o seu ΔH. Portanto, ΔH passa a ser menos 787. Terceira equação, nós temos H2 no reagente. H2 no reagente, as quantidades estequiométricas, ou seja, eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Então, a equação se mantém. H2 mais meio O2, que forma H2O. O ΔH dessa equação se manteve como menos 285,8. Somando essa equação, vamos ver se a gente encontra a equação global. Bom, o que eu posso cancelar? 2CO2 com 2CO2. Aqui eu tenho 5 sobre 2O2. 5 dividido por 2 é a mesma coisa aqui, 2,5. Aqui eu tenho 2 mais meio. Então, cancelo o O2 com esse O2. Bom, dá para cancelar uma água com uma água. O que sobra? 2 carbonos mais H2, formando, portanto, C2H2. Basta eu somar também o quê? O ΔH. Então, fica ΔH é igual a 1.299,6, lembrando que é positivo, mais com menos, menos 787, mais com menos 285,8. Portanto, o ΔH da minha equação, 226,8 kJ. Certo? ΔH positivo, portanto, essa é uma equação endotérmica. Mais uma. Bom, aplique a lei de Hess para determinar o ΔH da equação. Então, aqui eu tenho a minha equação problema, ou a minha equação global. E foi dada aqui, ó, as equações auxiliares com seus respectivos ΔH, ou seja, variação da entalpia. Bom, eu sei que eu tenho 1 mol de C2H2 no reagente. Aqui eu tenho 2 mols de C2H2 no reagente. Então, eu vou pegar essa equação e vou dividir ela por 2. Então, vai ficar C2H2 mais 5 sobre 2 O2, que formou 2CO2 mais H2O. Como eu dividi a equação, também devo dividir do ΔH, que era de 2.602, passa a ser menos, porque é negativo aqui já, ó, passa a ser menos 1.301. A segunda equação, nós temos C2H6 no reagente, na equação global C2H6 no produto. E eu tenho a formação de apenas 1 mol. Novamente, eu vou dividir a equação por 2, só que além de dividir, eu também vou ter que inverter, certo? Inverter essa equação. Então, vai ficar 2CO2 mais 3H2O, que está formando C2H6 mais 7 sobre 2 O2. O ΔH da reação, que era negativo, passa a ser positivo porque eu inverti. E também devo dividir por 2, uma vez que eu dividi toda a equação por 2. Então, fica mais 1.561,5 kJ. Na última equação, eu tenho H2 no reagente,
H2 no reagente. Só que tem um detalhe, nós temos 2 mols de H2 e aqui só tem 1. Então essa equação eu vou ter que multiplicar por 2. Então nós temos 2H2 mais meio vezes 2, 1. O2, que forma 2H2O. O ΔH da equação continua sendo negativo, uma vez que eu não inverti, porém, eu tenho que multiplicar por 2, 572. Vamos ver se somando a equação eu chego na minha equação global. Bom, o que eu posso cancelar? CO2 com CO2, certo? Eu tenho 3 águas no reagente. 1 com 2, 3 águas no produto. Então, cancelei. Bom, eu tenho 5 sobre 2, equivale a 2,5 com 1. Eu tenho 3,5 O2 no reagente. 7 dividido por 2, 3,5 no produto. Cancelo aqui, com aqui e aqui. Bom, o que sobra? C2H2 mais 2H2, formando meu produto C2H6. A equação bate com a equação global, é equivalente. Portanto, ΔH fica sendo menos 1.301 mais 1.561,5 mais com menos 572. O ΔH da equação, portanto, vai ser de menos 311,5 kJ. ΔH negativo, portanto, nós temos uma equação exotérmica. Bom, então nós finalizamos aqui as aulas com o tópico termoquímica, certo? Espero que tenham compreendido. Obrigado e até a próxima.